Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos ao seminário Eleições, Democracia e Grupos Minorizados, promovidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e que tem o apoio da ESDEL, Escola Superior de Direito Eleitoral, EGE Rio de Janeiro, Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro, IPEJA, Instituto de Pesquisas Jurídicas Avançadas, ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, OAB do Rio de Janeiro. Compõem a mesa de abertura o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Elton Leme, o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador João Ziraldo Maia, o corregedor-geral de Justiça Eleitoral e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador eleitoral Afonso Henrique Barbosa. Para a abertura do seminário Eleições, Democracia e Grupos Minorizados, passamos a palavra ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Elton Leme. Muito bom dia a todos, é uma grande honra tê-los aqui nesta manhã do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar inicialmente o ministro Benedito Gonçalves, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral eleitoral. É uma grande honra para todos nós tê-lo aqui do TRE do Rio de Janeiro. Cumprimento o nosso vice-presidente, quase presidente e corregedor, desembargador João Ziraldo Maia. Cumprimento igualmente a deputada Tia Ju, aqui, que integra essa mesa de abertura dos nossos trabalhos, e o desembargador Afonso Henrique Barbosa, que é o diretor da Escola Judiciária Eleitoral e que também está realizando conjuntamente com a presidência este evento. Não posso deixar, obviamente, de cumprimentar todos os nossos convidados. Quero cumprimentar o desembargador Luiz Paulo Araújo, que é integrante deste tribunal, é desembargador federal, desembargador Lante Tonelli, também desembargador integrante do tribunal. Cumprimento as desembargadoras que integraram esse tribunal para a honra desta instituição, a desembargadora Cátia Junqueira, por 4 anos, e integra a lista que está em Brasília para, se tudo correr bem, né, mais um mandato aqui no TRE, e a desembargadora Cristiane Frota, que também é diretora do IPEJA, e além de integrar por 4 anos esse colegiado, está nos apoiando aqui de forma muito importante pelo Instituto de Pesquisas Jurídicas Avançadas. Desembargador Wagner Sinelli, integrante da minha Câmara lá no Tribunal de Justiça, ex-17ª, atual 8ª Câmara de Direito Privado. Desembargador Sinelli, que também é músico, artista, compositor, enfim. Mais tarde voltaremos a esse tema. Quero cumprimentar o nosso vereador Edson Santos, ex-ministro da Igualdade Racial, o Babalaú Ivanir dos Santos, que é doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Cláudia Trindade, procuradora da Fazenda Regional, a Narubiá Guereia, que é secretária estadual dos povos originários e tradicionais do Tocantins, depois de uma peripécia ontem à noite, né, no transporte aéreo, mas graças a Deus deu tudo certo. Cumprimento também a desembargadora Delícia Feitosa Sudbrac, do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, e o doutor José Ribamar Mendes. Sejam muito bem-vindos. Quero também cumprimentar todos os nossos servidores, Rita, Mariana, a Eline, que organizaram toda a estrutura para esse evento. Quero também o Serginho da Record, ali, nosso querido amigo, sempre presente, sempre nos dando apoio e a cobertura jornalística. Um prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã. E sejam todos bem-vindos. Em síntese, eu quero dizer que esse evento surgiu inspirado numa demanda específica,
15 dias antes da última eleição, eu recebi aqui no tribunal, no TRE, na verdade eu recebi um grupo de pessoas de movimentos negros que estava lá embaixo na portaria, querendo ser atendida, falar sobre temas variados. Naquele momento, era no final de tarde, eu não pude conversar, atendi a todos lá mesmo e disse, olha, amanhã ou no dia seguinte, não me lembro mais, vou atendê-los todos para conversarmos. Então fizemos uma reunião grande, né, aqui no auditório da Escola Judiciária Eleitoral, e naquele momento os vários representantes, nosso Ivani, que estava presente também, os vários representantes de várias linhas, candidatos que concorriam naquele pleito, e outros movimentos, fizeram várias reivindicações e apontaram problemas graves no que diz respeito, naquele momento, a financiamento de campanha, a falta de utilização clara do fundo partidário, e eram temas muito sensíveis e graves ao mesmo tempo, à medida que comprometia a representatividade desses grupos que são a maioria do Brasil, mas no entanto não conseguem encontrar, como acontecia com as próprias mulheres, né, que hoje nós temos uma obrigação de uma determinada representatividade feminina nos partidos políticos, e até hoje nós julgamos fraudes às cotas de gênero, né? Então é um movimento que é gradativo, é a cultura que vai se alterando, mas nós precisamos enfrentar e tentar, ministro Benedito, corrigir os problemas que vão surgindo. A lei não muda a realidade, a lei é um instrumento para mudar, né, Tia Ju? É um instrumento para mudar a realidade, ela nos dá base, mas na verdade o que muda a realidade é a mudança da cultura. Nós incorporarmos com a rapidez possível esses novos valores que permitem que a nossa sociedade avance. E esse seminário é um seminário, eu acho que é grandioso pelo tema que será aqui abordado, mas ele é um singelo seminário, porque é uma discussão ainda pequena, mas espero que seja um polo de irradiação dos assuntos que venham a ser tratados aqui e que possam contribuir concretamente para o aperfeiçoamento do modelo eleitoral que nós temos e do próprio sistema democrático representativo. Com essas palavras, eu declaro aberto oficialmente, portanto, o nosso seminário e já passo a presidência dos trabalhos ao ministro Benedito Gonçalves para o início do primeiro painel, que terá por tema, não estou aqui, o primeiro painel, o tema é transparência no repasse dos recursos do fundo partidário destinado especificamente para as candidaturas de mulheres e pessoas negras nas eleições de 2022. Muito obrigado e um ótimo seminário. Já estou na presidência aqui. Você sabe que eu posso gostar disso aí, não. A ideia é Já pensou? Antes de acabar o mandato? Exatamente. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço o convite do TRE do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu presidente, desembargador Elton Leme. Saúdo a mesa e todos os presentes, tendo em vista que o mês de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, nada mais justo que cumprimentar a todos nas pessoas de duas desembargadoras aqui do TRE. Vereadora Cristiana Frota, que serviu a essa casa, não tem ex-juiz, então não há ex-desembargador, né? Acabou. E a doutora Cristiane, que integra o TRE do Rio de Janeiro. Por isso, com todos cumprimentados em homenagem ao mês que comemora o Dia Internacional da Mulher. E aproveito para parabenizar. De novo.
Maria, pronto, olha aí, ó. Já comecei com uma gafe aqui. Alguém. No ato de inclusão, pronto. Deixa eu fazer a saudação, daqui a pouco eu chamo, tá? E agradecer. Aproveito para parabenizá-lo, o TRE, pelo sucesso em fazer desse tribunal um órgão judiciário visionário, promovendo eventos que realmente fomentam o pensamento e o diálogo sobre temas eleitorais no Brasil. Estou verdadeiramente muito honrado em participar deste seminário. E também com muito prazer que presido esta mesa, inaugurando o evento ao lado de palestrantes extremamente capacitados, com histórico de vida e de luta no objeto desse seminário, representados aqui, e eu chamo cada um à mesa. Vereador e ex-ministro da Igualdade Racial, Dr. Edson Santos. Como diz na corregedoria, é assim: recomendo, em texto determina-se. Por favor, doutor Edson. Continuando então, para o deputado estadual do Rio de Janeiro, Tia Ju, por gentileza, vem à mesa compor nosso painel. Já está aqui. Elogiei toda a senhora que parecia com a tia Heron, porque eu não estou enxergando. Pelo professor doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Babalaô Ivanildo dos Santos. Por favor, doutor. Sejam todos bem-vindos. Ao lado dessas pessoas extraordinárias reconhecidas que possuem em comum uma luta significativa pelos direitos civis de minoria, destaco a importância deste seminário, pois definitivamente não se constrói um país melhor e mais justo sem diálogo, sem debates produtivos de forma republicana. O TRE do meu estado vem fazer esse equilíbrio para o nosso país com a promoção deste evento, cujo tema central trata eleições, democracia e grupos minoritários. O tema demonstra a preocupação desta casa, desta corte, em mostrar o que vem sendo feito e o que pode ser melhorado em prol da defesa da transparência, da ética e da pluralidade. Por isso, registro aqui meus parabéns mais uma vez, também a todos que estão aqui presentes, pois igualmente demonstram interesse na discussão de tema de extrema relevância para o nosso país. Bem, antes de passar a palavra aos palestrantes, seria de tamanha indelicadeza minha não enaltecer, ainda que de forma muito breve, o brilhantismo dos integrantes desta mesa, formado por pessoas que fazem parte de movimentos sociais, políticos, religiosos ou culturais, realizados pelos negros brasileiros, com a colaboração de aliados não negros, lutando contra racismo, a intolerância religiosa, defendendo os direitos das minorias, em busca de um país menos desigual, mais inclusivo e com oportunidade para todos. Vou passar a palavra então no nosso painel, que já foi lido aqui, mas é bom rememorar. Então, o nosso painel será a transparência no repasse dos recursos do fundo partidário destinado especificamente para as candidaturas de mulheres e pessoas negras nas eleições de 2022. O primeiro palestrante que está na relação é o Dr. Edson Santos de Souza, assim como eu, é carioca, sociólogo e político brasileiro. Foi deputado federal pelo nosso estado em 2006 e reeleito em 2010. É vereador da nossa cidade, o cargo que já ocupou anteriormente, tendo sido eleito vice-presidente da Câmara dos Vereadores. Participou em inúmeras decisões
em prol da igualdade racial entre 2008 e 2010. Foi ministro-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Com a palavra, doutor Edson, para a organização dos trabalhos, peço que controle o tempo para que tenha um bom resultado, que temos 2 painéis, em torno de 15 a 20 minutos para cada painelista. Eu sei que o tema começa, ele nunca terminará a discussão. Obrigado. Aí de quem pretende esgotar essa discussão num dia de 24 horas, que dirá em 15 minutos de intervenção, e eu tenho certeza que os demais membros aqui da mesa vão enriquecer e complementar aquilo que aqui vou colocar, ou corrigir as falhas que eu cometer na avaliação, né, desse tema. Nós estamos, aqui fala-se em grupos minorizados. Eu acho que o termo é correto porque chama a atenção de todos nós por conta de a população negra ser maioria no Brasil. No entanto, nas instâncias de poder em nosso país, nós ainda somos absolutas minorias. E isso, senhor ministro Benedito, se deve ao processo histórico desse país, né, a abolição da escravidão, que não observou a cidadania para a população negra, o que gerou um hiato social enorme, né, no Brasil, e que hoje, infelizmente, no século XXI, setores importantes da sociedade buscam extirpar esse mal social que o Brasil expõe ao mundo constantemente. A Constituição da República, ela deu início, o pontapé inicial, na minha opinião, na identificação desse problema, que é o grande problema do Brasil. É o desafio da democracia. Nós somos uma democracia representativa. No entanto, essa representação ela é deformada por conta dela não refletir a diversidade que é o Brasil, de não refletir nas instâncias de poder o povo distante das instâncias de poder em nosso país. E isso se deve à forma como o Brasil veio sendo construído, né? Escravidão, que negava a cidadania à população negra, nos coisificava. Após escravidão, com a abolição e o não oferecimento, né, da cidadania plena à população ex-escravizada em nosso país. Os senhores têm noção, né, que a questão do acesso à terra, para ser um país eminentemente agrário, no final do século XIX, não nos foi facultada. O acesso ao trabalho urbano, mesma coisa. Inclusive tinha leis que dizia que os negros não teriam condição de ocupar postos no mercado de trabalho capitalista, né, que surgia naquele período. O Brasil, inclusive, abriu as fronteiras para a importação de mão de obra europeia, para suprir, né, a necessidade que a indústria nascente no nosso país precisava. E isso, evidentemente, gerou um grande hiato social. Eu não vou ficar me detendo na história, porque talvez seja falar de corda na casa de enforcado. Aqui todos conhecem razoavelmente essas questões. Mas a Constituição da República, ela identifica ao dizer que cabe ao Estado promover o bem de todos.
ou podemos dizer, o bem-estar do conjunto da população. Quando fala em promover, isso quer dizer que o Estado tem que buscar oferecer à sociedade as condições, né, de igualdade entre as pessoas, independente de gênero, de raça, de orientação sexual, enfim. As pessoas têm que buscar, o Estado tem que oferecer as condições de igualdade a todos. E é óbvio que ao oferecer as condições de igualdade a todos, ele terá que tratar de forma desigual os desiguais, né? Então, esse é um ponto da Constituição que eu acho que é importante, meu ministro, que balizou, inclusive, a elaboração do Estatuto da Igualdade Racial. Que o Estatuto da Igualdade Racial é um documento legal que visa, né, materializar essa vontade dos constituintes em termos de uma legislação complementar. E o Estatuto, vocês vão me perdoar aqui que eu vou ter que ler, ele tem o artigo 4º, que diz o seguinte: a participação da população negra em condições de igualdade na vida política, na vida econômica, social e política no Brasil. Esse é um dos objetivos a serem alcançados no Estatuto da Igualdade Racial. E isso quer dizer que nós devemos buscar isso, criar mecanismos para que isso ocorra. E entrando no tema propriamente dito aqui, eu creio, né, que o arcabouço legal para essa evolução da sociedade brasileira estão dados, né? Talvez tenhamos que avançar em alguns detalhes, mas do ponto de vista do arcabouço legal estão colocados. Então resta, como diz o povo, colocar o guiso no pescoço do gato. E nesse aspecto, e aí é que moram as nossas dificuldades. Primeiro, vamos ser aqui, isso não é uma questão ideológica. Eu sou militante, um homem de esquerda, mas não é uma questão ideológica. Esse é um problema estrutural desse país. Independente da afiliação ideológica que tem do partido, se é direita, centro ou esquerda, né, o desafio está no enfrentamento ao racismo estrutural. O racismo que aparta da estrutura de nosso país um segmento importante da sociedade brasileira. O Brasil jamais será uma democracia enquanto a gente olhar ali para o Congresso Nacional e tiver menos de 10% da população negra ali representada enquanto negros. Nós somos mais de 50% da população negra. Então essa democracia representativa nossa, ela é deformada. Então eu diria, eu estou aqui no Tribunal Regional Eleitoral, que sem dizer que é uma responsabilidade mas eu diria que a Justiça Eleitoral ela cumpre um papel importante nisso, porque os partidos têm que ser constrangidos a abrir as suas, não abrir a porta, porque a porta dos partidos estão sempre abertas, porque qualquer pessoa que queira se afiliar ao partido sempre é bem-vinda, quer mais voto, é sempre bem-vindo. Agora, as condições para essa pessoa exercer o seu pleno direito de ser votado, de ser representante, aí é que mora o perigo. Aí é que estão as dificuldades. Houve uma definição do STF na direção de que os partidos devem ter políticas de promoção que assegure a participação dos negros em sua estrutura e principalmente no processo eleitoral. A primeira coisa foi do ponto de vista de estabelecer percentual de recurso para que os candidatos negros tenham acesso. Mas isso se revelou também insuficiente, porque existem formas
driblar-se essa medida, que tinha um objetivo nobre, que era de garantir recurso para que os candidatos negros, que são, em sua grande maioria, os candidatos pobres, os candidatos sem recurso para fazer a disputa política, tivessem essa condição. Mas manobras internas de partidos acabam fazendo com que essa medida não tenha o efeito desejado. Eu creio que uma outra situação que talvez deva ser observada é a questão dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. É fundamental isso, assegurar que um candidato eleito negro ou negra, ela tenha um peso maior na distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral, de forma a que as organizações partidárias, independente qual seja, elas sejam estimuladas a ter negros, não só pedindo voto para seus candidatos brancos, mas a ter negros presentes tanto no Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores. Acho que essa é a medida, talvez, que dói no bolso e que pode vir a ter um efeito mais direto nesse desafio que temos pela frente. Então, eu creio que meus 15 minutos já estão esgotados. Os 15 minutos de relógio grande. Não, mas eu não pretendo esgotar o tema aqui, porque tem pessoas muito competentes, Tia Ju e Vali, aqui. Mais 4 minutos? Então, tem o Vali e a Tia Ju, que com mais até competência do que eu vão abordar esse tema. Mas eu queria ressaltar aqui o papel da Justiça Eleitoral, para que a gente tenha avanço. Eu levantei aqui algumas questões, ouvi o ministro Benedito. Levantei algumas questões, existem outras a serem construídas, criadas, mas eu acho que se a legislação já permite esse avanço, então resta o constrangimento, né, que a justiça pode produzir, no sentido de que isso produz efeito. Porque é algo assim, o Brasil, ele tem suas representações distorcidas, sejam do ponto de vista do legislativo, né? Se qualquer um que vem aqui vai estranhar. Muitos negros nas ruas, muitos negros, né, nas filas e poucos negros onde se decidem a vida das pessoas. Nós temos a obrigação de votar, mas nós queremos ser votados também. Esse que é o dilema que o Brasil está enfrentando. E isso deveria ser objeto de vergonha das nossas lideranças, principalmente quando visitam o Senado, visitam a Câmara, né, quando visitas ilustres internacionais vêm aqui, e o retrato do Brasil é um retrato branco com alguns pontinhos negros, né? Então, eu acho que isso deveria ser objeto de preocupação maior de quem busca governar esse país. E outro aspecto também que é sabido de todos aqui é a nossa representação nas relações exteriores, né? Que o Brasil se apresenta no mundo como um país quase escandinavo, né? A representação do Itamaraty é quase uma escandinava. No entanto, o povo que essas pessoas representam é um povo negro, é um povo mestiço, é um povo amalgamado, onde a contribuição dos africanos é muito expressiva, né? Por mais misturados que sejamos, jamais deixaremos de ser negro. O Brasil jamais deixará de ser um país negro. E as pessoas precisam entender isso. Então, eu queria aqui cumprimentar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral por essa iniciativa, né, de nos possibilitar vir aqui e
colocar o nosso grito, quero parabenizá-lo, e eu acho que não foi só um ato, presidente, de dar uma satisfação à sociedade. É um ato que revela o seu compromisso, o compromisso desse tribunal com a promoção da igualdade racial em nosso país. Então, o nosso TRE aqui está de parabéns. Muito obrigado. Antes da continuidade ao nosso trabalho, para ajudar a organização do evento, na mesa de cada um, encontrei uma autorização de uso da imagem. E aqueles que achar que devem, aí preencher, tá, o nome, o CPF e a identidade. Muito obrigado. E passamos agora à segunda palestrante do nosso painel, Josélia Freitas, ou a Tia Ju, como é conhecida, é baiana, de Conceição de Jacuípe. Ganhou seu apelido ainda muito jovem, quando realizava trabalhos educativos voluntários com crianças carentes, adolescentes infratores e dependentes químicos de sua cidade natal. Daí então, encontro com a tia lá, né? Heron, tá? Pedagoga com docência e educação infantil e bacharelado em gestão escolar, é também especialista em gestão editorial pela FGV e pós-graduada em Direito da Criança e Adolescente pela Escola do Ministério Público da nossa cidade, nosso estado. Em 2014, concorreu a deputado estadual e obteve uma expressiva votação, sendo eleita com base em 75 mil votos. Em 2018, conquistou mais um mandato e em 2022 foi novamente reeleita para o terceiro mandato, seguindo como deputada estadual. Com a palavra, então, Tia Ju. Desculpa, minha garganta não está muito boa. Eu quero saudar a todos e todas presentes. Eu sei que o todos já inclui, né, na língua portuguesa, mas eu faço questão de sempre saudar a todas também, para registrar, presidente, a presença feminina marcante que a gente já começa a marcar aí. Eu quero saudar no mês da mulher, aí pegando uma carona na saudação dos nossos presidentes, né, a desembargadora Cristiane e também a desembargadora Kátia e todas as mulheres aqui presentes nesse seminário. Me sinto muito lisonjeada de ter sido convidada, agradeço muito ao nosso presidente desembargador Elton Leme, muito obrigada por esse convite, me sinto muito lisonjeada mesmo, inclusive, desembargador, de estar numa mesa tão seleta e o nosso ex-ministro e vereador Edson foi muito cortês em dizer que eu tenho mais envergadura do que um ex-ministro, do que uns ex-ministros, do que o doutor Evani, que tem o meu respeito, minha consideração, que eu sei da trajetória dele e reconheço. Então, assim, eu me sinto até muito pequenininha de estar numa mesa como essa, né? Mas vou tentar dar minha contribuição, uma apresentação. Minha apresentação está extensa, mas eu não vou exaurir o meu tempo, né? Mas para que todos depois possam ter acesso aos detalhes dessa apresentação, mas eu vou me deter em alguns pontos. E a primeira tela já foi aqui lida pelo nosso querido corregedor-geral, ministro, né? Eu sou a Tia Ju. Juscelia Freitas ninguém conhece a Tia Ju, né? Sou militante desde muito cedo dos meus trabalhos, como já foi dito aqui, e hoje eu preciso registrar isso, a segunda vice-presidência da Assembleia Legislativa, uma casa que historicamente não tinha mulheres sentadas na mesa diretora. A partir de uma lei minha e da deputada Zeidan, nós instituímos
no mínimo, participação de 20% de mulheres na mesa diretora, porque a gente não se via representada ali nas decisões daquela casa. Naquele mesmo ano, eu lancei de uma forma desafiadora minha candidatura para presidente da Assembleia Legislativa. Historicamente, foi a primeira mulher a lançar candidatura e cumprir 2 cotas, a de mulher e a de mulher preta, como presidente. Não ganhei, mas ocupei a mesa diretora pela primeira vez e de lá para cá venho brigando para que outras mulheres possam ocupar. Nós naquele ano tivemos 3 mulheres na mesa diretora e este ano, nessa legislatura, nós temos 5 mulheres de partidos diversos, de centro, de partido de direita e de partido de esquerda, que foi outra reivindicação que nós tivemos, que todos os partidos fossem representados ali naquela mesa. Pode passar. Isso é só uma apresentação, um visual, né, para a gente mostrar um pouquinho da questão de gênero, mas pode passar também. Eu faço aqui um questionamento se mulheres não se interessam por política, se isso é verdade ou mentira. E logo à frente a gente vai ver que é uma inverdade isso, né? Nós mulheres somos a minoria de representação nos espaços de poder. 15% dos assentos da Câmara dos Deputados é que nós ocupamos. E tem sido o melhor índice de representação feminina nesses períodos de redemocratização. Mas, na verdade, 25% ainda é mais distante na média da América Latina. Estamos distantes 25% só na América Latina. E 31,7% no cenário de subrepresentação é ainda mais marcante para mulheres negras e indígenas, que nós temos aqui uma mulher indígena. Eu queria, mesmo ocupando uma parte do meu tempo, que essa mulher indígena ficasse de pé também, porque o nosso país é preto e também o nosso país é indígena, e essa população tem sido invisibilizada e destruída. Fico muito feliz, Naruto, com a sua presença, e é importante a gente registrar a todos aqui que nós somos negros, mas também nós somos indígenas, porque essa terra, primeiramente, foi encontrada, descoberta não, já havia habitantes, e os habitantes eram índios. Então eu faço questão de fazer esse registro. Lá em 2018, as mulheres negras passaram a ocupar 2,5% desses cargos, dos assentos da Câmara de Deputados, e as mulheres indígenas, 1%. Então, nós vemos que aí, enquanto mulheres brancas representavam 12%, sejam brancas, sejam negras, sejam indígenas, nós estamos nesses espaços de poder muito subnotificadas e superrepresentadas. A gente precisa aumentar isso. Eu trago um gráfico que está na mão de todos, não quero me atentar aqui a prender muito a esses dados, mas faço um registro que eleitos para governadores, mais de 60%, eleitos para senador, cerca de 60%, eleitos para deputado federal, isso homem, né? Eleito praticamente 60%, eleitos para deputados estaduais, aí vai chegando aos 60%, as candidaturas de Senado, 49% a 50%, candidaturas de deputados federais, vai chegando aí também, que ali por isso que vocês estão aí com material para acompanhar, vai chegando em média de 49% a 60%, candidaturas de deputados estaduais também vai aí a 40%, e a história se repete, continua, como já foi dito aqui pelo meu querido vereador e ex-ministro que trouxe esses dados. Aí nós vamos para outro gráfico, mostrando as candidaturas no perfil racial e de gênero, né, porque a gente precisa fazer esse recorte. Eu estou aqui representando as mulheres como um todo, e mulheres negras. Eu vim da pobreza, eu sou filha de agricultura familiar, lá em Conceição de Jacuípe. Minha mãe, a Maria São Pedro, era muito católica, por isso o nome dela tem o nome do dia, a data que ela nasceu, que foi no dia de São Pedro, e era analfabeta. E meu pai negro, apenas com a 5ª série. Então eu venho de uma família muito pobre. Estudei com muita dificuldade. Andava 2 horas por dia para estudar. Escolhi e foquei a educação como um mecanismo de mudanças históricas da minha família, porque minha família ninguém chegava
nem a concluir o ensino médio. E eu decidi por mim mesma que mudaria essa história e venho mudando essa história até hoje, não só na minha família, mas busco mudar na sociedade. E aí vem as candidaturas de homem branco, 20,2% a 30,4%, mulheres brancas, homens 22,5%, mulheres brancas 17,2%, homens negros 2,7%, 33,7%. Mulheres negras, 28,6%, 16,8%. Homens amarelos, indígenas ou sem informação, cerca de 0,5%, 1,3%. Mulheres amarelas, indígenas, sem informação. Então, a gente vê aí a dificuldade até na coleta de dados ainda, como um grande desafio. Aí nós vamos para as candidaturas, o registro de candidatura e os eleitos. 44,3% homens brancos. Mulheres brancas, 9,5%. Homens negros, 38,2%. Mulheres negras, 6,2%. Homens amarelos, indígenas ou sem informação, 1,4%. Mulheres amarelas, indígenas ou sem informação, 0,3%. Está aí um cenário desafiador que os dados mostram com clareza para que a gente possa se debruçar. Mulheres não se interessam por política, eu volto a dizer, e fazer esse questionamento a todos aqui presentes. Se a gente olhar essa foto, a gente vê que uma multidão de homens e a Rosinha ali no meio dá a entender que nós não gostamos e não queremos participar da política. Então vamos lá. Quando a gente olha para a próxima apresentação, o próximo gráfico, nós somos 51% da população, mais 16% de vereadoras. Quando a gente olha esse quadro, a gente pode até tender a imaginar que esse questionamento de que mulheres não gostam da política é verdade, mas não é verdade. Vamos passar para o próximo. Temos uma grande dificuldade que é nos ver representados nesses espaços de poder. Nós temos essa dificuldade. É um espaço natural e predominante, historicamente, ocupado por homens, né? O perfil do político brasileiro, em 2018, era de homem branco com 48 anos, em média. E o eleitorado, mulher negra com 35 anos, em média. Por que será isso, né? Nós temos aí mais um desafio. Mas será que é à toa isso, esse gráfico, esses dados? Será que é à toa? Há uma discrepância entre o eleitorado e os eleitores. Trago outro gráfico aí para a gente se debruçar. Do Sudeste, em 2018, 89,9% de homens e 11,1% de mulheres. No Sudeste, em 2020, os homens totalizaram 86,3% e as mulheres 13,7%. Discrepante ao extremo. Aí vamos para o Brasil. Esse é um cenário do nosso Sudeste. No Brasil, 64,4% de homens e 31,6% de mulheres. Tivemos aí um pequeno avanço, mas muito a passos lentos. Em 2020, 66,4% de homens e 33,6% de mulheres. Ainda continuamos aí com um grande desafio. Mas isso não acontece naturalmente, né? Ou ainda não está... Por que será que ainda não estamos lá? Será que é porque não queremos? Quando a gente vai lá para o contexto histórico, nós vemos que nós, mulheres, só começamos a ter o direito de votar 100 anos depois dos homens. Quase todos que aqui estão têm conhecimento de 100 anos depois dos homens, com restrições. Não era toda e qualquer mulher que podia votar, né? E aí nós tivemos a Eunice Micheles, que foi a primeira senadora eleita em 1979. Então a gente vê que isso não... olhando para a história, onde nós estamos e onde nós chegamos, não é nada proposital. O sistema eleitoral constituído naquela época não nos favorecia, não foi pensado para essa participação, né?
as leis do sistema eleitoral, o desenho desse sistema facilitava a entrada de grupos não tradicionais. Não havia favorecimento de grupos tradicionais. Aí eu trago aqui, que ali está pequeno, não dá para ler, Joênia Vapchanca, primeira mulher indígena eleita no Congresso. E aí a gente começa a ver uma participação muito tímida. E aí, culturalmente, a mulher não é uma prioridade. A mulher é uma cota. Nesse conceito, a mulher é cota. Vamos cumprir uma cota. E não vou dizer que as cotas não são importantes, são muito importantes. Uma política de avanço para que a gente começasse a estar presente nesse processo. E aí eu quero trazer essa frase de Javison Lima, que retrata o minesalismo social, que é conhecido também de muitos aqui. Uma classe dominante, para manter o seu poder, impede o desenvolvimento de outra classe menos favorecida, inibindo suas acessões e prejudicando a garantia dos direitos. No slide ali, na imagem ali ao lado, menos de 1/3 dos cargos de liderança dos partidos são compostos por mulheres. Então, é algo que eu quero ressaltar. Quando a gente olha nas executivas dos partidos, a gente muito pouco vê mulheres compondo as executivas nacionais, estaduais e municipais. Isso também é um grande desafio. A gente tem aqui o Tribunal de Justiça, que vem fazendo um papel belíssimo na luta para que a gente possa avançar na questão racial e de gênero. Os partidos políticos precisam dar mais participação nas executivas, nas suas executivas, para as mulheres. Eu faço parte da executiva do meu partido, mas eu não olho só para dentro do meu, eu olho para dentro de todos os partidos. Quando a gente olha presidências de partidos, a gente não vê mulheres presidindo partidos. E quando a gente vê mulheres presidindo partidos, essas mulheres não são negras, essas mulheres não são indígenas, essas mulheres não são da representação das minorias que vem sendo esmagada há séculos. Então a gente precisa mudar essa realidade, e aí a gente tem aí a contribuição do nosso Tribunal Superior Eleitoral e o nosso Tribunal Eleitoral aqui do Rio, que como sempre vem sendo protagonista de muitas histórias. Eu trago aqui nesse slide o que querem na verdade? Que sejamos laranjas? Tem um laranja, que nós chamamos de laranjômetro. É até difícil de falar. Olha só, candidaturas, 2.558 candidaturas que apresentaram alta chance de serem laranjas. A chapa, 194 que apresentaram 80% de chance de fazerem uso de candidaturas laranjas. 737 chapas em 2020 que não atingiram o mínimo de 30% de candidaturas femininas aptas a concorrer. 5.000 candidaturas e um número mínimo de candidaturas laranjas estimadas para 2020. Está aí o nosso grande desafio, um olhar, os dados trazendo aí, sinalizando que a gente precisa se atentar. Queremos tanto ocupar esses espaços de poder, esses espaços de decisão também na política. E por quê? Porque nós já estamos nos espaços não políticos fazendo e mostrando que podemos fazer, e no espaço político também. Nós já estamos mostrando que chegamos para fazer e para mudar essa realidade. Deixa aí a apreciação do quadro para que todos vejam como somos representados nas comissões, nas secretarias de meio ambiente, nas secretarias que são majoritariamente ocupadas por homens, né? Historicamente ocupados por homens. Aí eu passo para o próximo slide, estou correndo para dar tempo eu falar algumas coisas, ainda eu não marquei aqui, mas cronometra o meu tempo, tá? Outra coisa vergonhante para nós é o ranking que o Brasil ocupa, né? Na União Interparlamentar, que foi da participação política da mulher, um estudo feito em 192 países. Pasme, o Brasil está
no 40ª posição do ranking. Que ranking aí não tem nada, gente, né? Nós estamos atrás de todos os países da América Latina na participação feminina, né, exceto o Paraguai e o Haiti. E em âmbito municipal, 900 municípios no Brasil não tiveram sequer uma vereadora eleita em 2020. Ou seja, no âmbito das câmaras municipais, nós estamos com 900 municípios no Brasil sem representação feminina. Isso é muito... Acabou meu tempo? Jesus, acabou meu tempo, eu nem falei tudo. Acabou a bateria. Ah, tá. Vou correr aqui, porque eu vim trazer dados. Nós estamos atrás de países muçulmanos, gente. Isso é muito preocupante. Como que o Brasil pode estar atrás de países muçulmanos? O próximo slide, eu já dei uma pincelada, já falei. Essa agenda 2030 da ONU nos ajuda muito quando coloca ali uma questão do 50-50, né, de igualdade de gênero e de raça, que é importante fazer esse recorte, e a gente vem trabalhando. É um trabalho que precisa ser coletivo de todos, da sociedade, das mulheres, dos governos, das esferas, mas um trabalho determinado, concreto, muito sistemático, para que a gente tenha avanços muito representativos e afirmativos. A gente precisa disso, né? A comunidade científica vem trazendo contribuições aí e indicadores que a gente precisa estar atento. Existe, por exemplo, o consenso de que negras, principalmente as mulheres negras, são sistematicamente subfinanciadas, que aqui já foi trazido aqui pelo nosso colega. Elas continuam sendo subfinanciadas. O financiamento é muito importante. A resolução 23.568 do TSE, tem que ler, porque a gente não grava tanta resolução, tantas leis. Fixou aí o mínimo que foi feito dentro do estudo lógico do percentual de mulheres e homens eleitores, e se chegou aos 30% da participação feminina. É necessário a gente pensar nesse contingente de forma mais qualitativa. Por que eu falo isso? E eu vou só pincelar mais algumas coisas aqui. Por que qualitativa? Eu conversava antes, nós estamos aí sofrendo como é que eu posso dizer? Uma tomada de posse das cotas de negros e negras, com muita gente se autodeclarando negros e negras, sem ter um histórico disso, né? Quem são esses negros e negras que vêm se autodeclarando, se autoafirmando negros e negras para concorrer à eleição? São figuras que a gente tem buscado, tem até notas de jornal e tantas outras questões dessas pessoas, muitas das vezes atacando as minorias, atacando os negros, atacando as negras e todas as outras minorias subrepresentadas nos espaços de poder, e quando chega nesse período se autodeclara negro e sempre foram contra os negros e contra as minorias. Então, por que isso? A gente precisa, aí eu deixo como desafio, ter comissões específicas para analisar essas autodeclarações. Eu sei que é tudo muito corrido, é muito em cima, falta tempo, estrutura para o próprio tribunal avaliar, mas a gente precisa avaliar, porque a gente acaba tendo pessoas que se autodeclararam negros e negras e que não vão para essas casas com o compromisso de defender a pauta negra, com o compromisso de defender a pauta de mulheres, com o compromisso de defender essas classes minoritárias, invisibilizadas na sociedade. Chegam lá, não fazem esse papel, não participam das comissões temáticas, não buscam, não lutam, não gastam o seu esforço para representar essa população que precisa de representatividade. Então eu faço aqui um apelo. Obrigada. Eu sugiro, peço aqui, até que o nosso Tribunal Eleitoral seja protagonista dessa provocação. A gente precisa ter uma comissão, uns mecanismos de avaliação dessas candidaturas que se autodeclaram negros e que negros não são.
teve um avô, uma avó que foi negro lá atrás e que não traz as características, não traz, além das características, não traz a militância, não traz o compromisso, o comprometimento para mudar essa história. Então a gente precisa realmente avaliar. A questão financeira é importante, as questões, eu estou passando aqui porque eu deixei esse material para vocês avaliarem e lerem depois com muita calma. Esse desempenho das candidaturas de negros e negras, não posso deixar de registrar o valor que tem sido dos parlamentares e das parlamentares negras que ali chegaram, muito a pequenos passos, mas que não abrem mão desse compromisso. E também dos movimentos e das militâncias de negros e negras que também vem trazendo a sua contribuição. Faço aqui o registro da Marcha de Mulheres Negras, que eu também sempre participo, e de tantos outros trabalhos que a gente tem feito em conjunto e que temos o compromisso nas casas de leis para fazer isso. Eu sempre me assumi como negra, porque na minha certidão eu sou parda é preto, nunca tive dificuldade. Se vocês forem buscar a minha história, eu sempre trabalhei com as minorias, com os invisibilizados. Eu não usei isso como palanque e como algo de instrumento para me candidatar a deputada estadual. Eu comecei como deputada estadual e continuei com os meus trabalhos que eu sempre fiz a vida toda. Então eu não fiz uso de dizer que eu sou negra para me candidatar e me eleger. Eu tenho um compromisso com essa pauta. E garantir também a essas mulheres a qualificação. Nosso partido tem feito muitos trabalhos. Eu sou a presidente nacional do Mulheres Republicanas até o momento e rodei o Brasil todo, do Iapoca ao Chuí, para fortalecer as candidaturas de mulheres. Fico atenta aos ataques políticos contra as mulheres, independente de qualquer partido. Quando o partido delas não toma partido, a Tia Ju toma partido sim, porque essa temática é super partidária, ela não tem a ver com partido político, tem a ver com a questão de gênero, e eu não abro mão de defender essas mulheres. E ficarmos atentos aí também à questão de homens brancos majoritariamente, não nada contra os homens brancos, mas historicamente são esses homens brancos que têm tido ainda a sua participação muito efetiva nos espaços de representação política, como as câmaras, no Senado e em todas as esferas. As comissões, a gente luta dentro das casas legislativas para fazer parte de comissões importantes, porque só querem empurrar a gente para comissões que não têm muita representação. Eu quero estar em comissões de representação, comissão de educação, eu quero estar na mesa diretora assim, eu quero que outros colegas estejam, e a gente precisa ficar atento a isso. E todos eles é sempre a mesma história se repetindo. Quando eles saem, lançam seus filhos, lançam seus netos, lançam suas esposas, e continuamos com o mesmo quadro majoritário que a gente sempre vê, de pessoas brancas, e nós negros somos um grão de feijão no meio de uma grande panela de arroz branco. E para concluir a minha palestra, pode ir, desculpa aí que eu me estendi, pode ir para o último slide. O meu slogan sempre foi e sempre será: como a gente não faz nada sozinha, essa é a nossa missão, minha e de todos. Uma vai subir e vai ter o compromisso de puxar outras. Muito obrigada. Deixo meus contatos, os meus canais, estão todos aí, estou à disposição. O meu nome é trabalho, o meu apelido hora extra, para a gente lutar pelas causas que são direito daqueles que são invisibilizados. Obrigado e desculpa aí, presidente. Eu acho que o nosso tempo não termina, ele começa, agora não termina, tem difícil de ver igualdade de oportunidades. Nós queremos equidade para ontem. Obrigada, gente. Então agora vamos passar a palavra ao Babalaô Ivani dos Santos, que também me informaram que é meu conterrâneo, é muito conhecido por sua luta nos direitos civis, com especial atenção às religiões de matriz africana, de que é seguidor e sacerdote, e por sua atuação
O Babalu Ivani une de forma exemplar uma militância construída há muito tempo, não só junto às bases, como também junto ao meio acadêmico. Durante a pandemia, Ivanir manteve uma atividade incessante, participando quase diariamente de lives com gente de diversas partes do Brasil. Uma rotina que refletiu, aliás, o trabalho que já vinha realizando em anos anteriores com diversos públicos e interlocutores, Congresso Nacional, no Carnaval, no Festival Folclore de Parintins, nos movimentos LGBTQIA+, em entrevista com sites e jornais, além, é claro, das universidades. Nesses diferentes lugares sociais, tem sustentado a ideia de que, aspas, ser Estado, ele grifa, apenas formalmente laico não basta, fecha aspas. Sobretudo quando se considera o histórico de agressões às religiões de matrizes africanas. Mais uma pequena imersão na vida do Babalaô mostra a construção desse homem, que hoje é líder também em sua área de conhecimento, como pós-doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje nos engrandecendo com suas palavras e experiência de vida. Com a palavra. Então vamos lá. Daqui, duas exposições. Nós queremos ouvi-lo. Alô? Bom dia a todos, a todas e todos. É um prazer estar nessa mesa, né? O ministro Benedito sabe, é uma pessoa que orgulha a nossa comunidade. É muito comum no campo social, no campo jurídico, as pessoas às vezes procuram as lideranças do movimento negro numa situação circunstancial e depois vira as costas, né? É muito comum entre nós. As pessoas lembram que é negro naquele momento. Benedito é diferente disso. Benedito, nesses anos, mesmo no momento mais difícil que ele passou pessoalmente, que eu tenho acompanhado, nunca abandonou essa causa, esse tema. E no momento que ele teve essa posição importante, né, no TSE, ele continuou articulando as nossas agendas. Tenho muito orgulho de ser amigo dele. E sempre digo às pessoas que tinham me procurado antes, porque quando muda o vento, todo mundo também muda, né? Porque o vento mudou. Né? O vento mudou, aí o cara vira progressista, o cara quer amanhã. E eu dizia para os amigos que têm me procurado para conversar, que é o meu candidato ao Supremo Tribunal Federal. Se a comunidade negra tem hoje um candidato comprometido, tem outros companheiros nossos, brilhantes, mas Benedito, sem sombra de dúvida, tem esse lugar de que nós temos que defender. Não me pediu nada, né? Mas eu conheço um pouco as trajetórias e os compromissos que as pessoas vão andando adiante. Então é um prazer estar com você aqui hoje. Ex-companheiro, né, Tia Ju. Mas é importante entender como é que esse momento também foi construído, né? Aqui está a Cláudia Vitalino, está o Adame, que eu estava preocupado se ele não viria, cheguei até a conversar com ele sobre isso, e o Bruno Cândido, que é o nosso rebelde, que não está aqui, né? Que me ligaram na época, não era candidato fora do cenário político, mas me ligaram falando da questão dos financiamentos das candidaturas e preocupados com o que estava acontecendo, falaram comigo por telefone. Eu disse, um ato no tribunal, pacífico, viu? Pacífico. E houve o ato no tribunal. Mas teve um momento muito importante para o que está acontecendo aqui. É quando a desembargadora Kátia desce, né, por um dia de trabalho, para conversar com a Dani, né, que é amiga da Dani, e entrar no carro. E o povo querendo ser recebido pelo presidente do tribunal.
Aí quando me disseram assim, não, ele é desembargador, Ivani, do tribunal. Como sempre quem me conhece sabe o que eu faço, eu fui até ela conversar com ela. Não, eu estou indo embora, sei o que e tal. Eu falei, mas doutora, nada é melhor do que um igual falar com um igual, você dizer para ele que nós estamos aqui. Aí ela ligou, né, para a presidência do tribunal, e o doutor Elton desceu para conversar conosco. Um momento muito tenso, né, de campanha. E no dia seguinte foi uma conversa. Foi assim que surgiu esse diálogo. E no dia seguinte, né, o Adame dirigiu a mesa, eu estava lá sentado só acompanhando, os atores eram aquelas pessoas que estavam ali, que eram candidatos e candidatos, quando nós sugerimos então que houvesse depois um momento como esse. O desembargador se comprometeu e fez. Porque tem gente que nos escuta, finge que faz, mas não faz, né? Que fez, e é esse momento aqui. E eu acredito que esse momento virá outros. Esse que é o dado importante. Eu sou um homem ligado ao diálogo hoje. Quem me conheceu antes sabia que o cara era carne dura, né? E para vocês entenderem o meu lugar de fala, que eu vou levantar algumas questões aqui, as pessoas às vezes não entendem, eu vou só dizer um pouco de onde eu venho e por que esse é o meu compromisso. Impressionante, as pessoas acham que eu já tive mandato. Eu nunca tive mandato. As pessoas acham, ou pelo Graça e Paz, que foi deputado, ou pelo Ivani de Mello, né, que tem o mesmo nome, mas é de Mello. Mas eu nunca tive mandato. Mas sou militante de 45 anos de militância na luta social, e posso dizer que toda a transformação racial que esse país tem passado, mesmo no campo da criança ou adolescente, ou da intolerância religiosa, eu participei. Ou como articulador, como ativo Edson aqui sabe, ou conferência de Durban. Mas por que isso? Porque isso para mim é um compromisso que está além de uma questão muito pequena da vaidade humana. Bom, só para vocês entenderem, eu quando defendi minha tese de doutorado, sempre gosto de contar essa história, tem aquela parte final que você fecha a tese, né, tem que dedicar alguém. Eu dediquei uma prostituta da Praça 11. Todo mundo fica assim, né? Prostituta. Prostituta que veio da cidade de Campos, ser empregada doméstica no Rio de Janeiro, conheceu um baiano mecânico, teve um filho com ele, ele se afasta dela, ela é obrigada a cuidar do filho, morava na favela do Esqueleto, e veio para a Praça 11 se prostituir, para sustentar o filho. Com 6 anos de idade, 8 anos de idade, seu filho é raptado pela polícia. Naquela época era a polícia que tirava, nos anos 60, 50, e colocado no SAM. Ele nunca mais viu a mãe. Tempos depois, ele volta à Praça 11 e vai descobrir que a sua mãe morreu. A versão oficial é que ela tinha se suicidado, que ela jogou álcool no corpo e tocou fogo. Você imagina um adolescente de 14 anos ouvir isso, sai desesperado, né? Segue a vida. Muitos anos depois, quando ele é subsecretário de Estado, desse Estado de Direitos Humanos, que essa organização foi fundada no governo Garotinho Benedita, ele volta à Praça 11 com uma outra informação, descobre que a mãe dele, na verdade, não se suicidou. Ela foi assassinada por um policial da Invernal de Olaria. Essa mulher é minha mãe. Esse é o meu motivo de luta por direitos humanos, defesa de criança e adolescente, da questão racial, é inegociável para mim. Negociável. Então, um cara que nasceu nessas condições vira pós-doutor na UFRJ. Eu tinha que dedicar a ela essa minha tese. E é ela que eu dedico toda a minha luta. Isso para mim não tem negociação. Esses princípios dos direitos daqueles que são relegados, né? São desprezados. As pessoas entenderem, então muita gente não entende, né? Eu tenho contra grupo de extermínio nos anos 60 e 80, os mais velhos aqui sabem disso, né? Já sendo uma candelada de vigário geral, as pessoas não entendem, né? O que esse cara faz ali? Acho que ele quer aparecer, né? Não era isso, tem a ver com a minha vida e hoje, como um candomblessista, pela questão da intolerância religiosa. O que eu quero dizer com isso? As estruturas de poder no Brasil, sociais, elas foram criadas de forma muito eugenista. Então ela exclui essa população.
Estrutura de poder geral. Quando eu digo estrutura de poder, ela não é só o poder judiciário, é o legislativo, é o econômico, é o político, é o religioso. Isso está muito presente nessas instituições. Consequentemente, nas estruturas políticas, nos partidos políticos. A primeira dificuldade histórica que nós vamos ver, o primeiro dia que foi eleito, no Rio de Janeiro, ele foi eleito como se fosse um vereador na época, no início do século XX. 1805. Depois ele é eleito deputado federal pelo Partido Republicano. Engraçado que ele se elegeu no Partido Republicano e o partido não deu posse a ele, porque o partido era que dava posse na época. Houve uma campanha nacional para que ele pudesse assumir o poder, chamado Monteiro Lopes. Pouca gente conhece esse nome. E Monteiro Lopes, que era um jurista, né? E Monteiro Lopes, numa campanha nacional, tomou posse justamente no 1º de maio de 1910. E ele vai apresentar na Câmara Federal, 1º de maio como feriado nacional, salário mínimo e jornada de 8 horas de trabalho. Isso não é falado por ninguém. Isso antes da fundação do Partido Comunista no Brasil. Então quer dizer o quê? Os partidos sempre tiveram dificuldade de lidar com esse tema e com essas representações negras. Sempre tiveram dificuldade. Depois vocês lembram que analfabeto não podia votar. Isso quer dizer que você excluía a população negra da representação política. Sendo disso, analfabeto não precisa votar. Isso vai mudar ali nos anos 80. Né? A Constituição de 88 que vai revogar isso. Lembram disso? O fato do analfabeto não poder votar e a grande maioria da população negra não ter a escola, direito à escola, que não tinha direito, engraçado, né? Parece que era votado o cara que ele era analfabeto porque ele queria ser analfabeto. Então, é engraçado que diz assim, o Brasil nunca teve lei de segregação racial, é verdade, mas tinha leis ordinárias. O Código Criminal, o seu artigo 5758-59, a lei da vadiagem, foi terrível para a comunidade negra. Além do analfabeto não vota. Entendem? Aos Estados Unidos, aqui a legislação era impeditiva. Vamos andar um pouco mais adiante, para não ficar aquele papo de historiador, né, contando mazela, né? Aqui não é mazela, é que a gente diz possibilidades, não é isso? Mas vamos observar que durante o período da redemocratização do Brasil, houve um avanço, por incrível que pareça. Você, no Brasil, pela primeira vez, pouca gente sabe, nos anos 80, você tinha 3 governadores negros eleitos no país todo. Nunca mais isso repetiu. Você tinha o Seu Colares, do Rio Grande do Sul, de minoria negra, isso é bom que se diga isso. Você tinha o Albuíno, no Espírito Santo, e o João Alves, no Sergipe. 2 do PDT e 1 do PFL. Na época era o DEM, não, o DEM vem depois, do PFL. Percebe? 3 na redemocratização. 82, na eleição de 82, o Rio de Janeiro foi um protagonista de um projeto muito interessante. Você tinha a maior bancada eleita, né, vai se repetir em 86, na Constituição. Nem que você tem o CAO, você tem a Benedita, né, eleito aqui para o Edmilson Valentim. E engraçado que o Rio de Janeiro, na esteira do CAO não, do Brizola, pouca gente não gosta do Brizola, mas tem que entender o Brizola, que tinha um compromisso claro, público, que defendia, elegeu um gay mais votado no Rio de Janeiro. Embora ele não dizia que era gay, mas todo mundo sabia. Que era o Agnaldo Timóteo, lembra? Deu 600 mil votos. Elegeu o Juruna. Primeiro indígena no país. Foi o Juruna. Lembra disso? E mulheres. E nós tínhamos uma esperança que isso ia avançar. Mas engraçado que com a redemocratização, com a consolidação um pouco, ainda não está, né? A democracia está meio lá, né? Que nós estamos dizendo. Justamente quando as forças progressistas chegam ao poder, essa bancada diminui. O Edson perde o mandato. O Edmilson perde o mandato. A Bené quase perdeu, a gente tem que pendurar para poder ela não perder. Entende os partidos?
Ou seja, no momento que esse debate cresce, a questão racial cresce, tudo cresce, diminui a representação. E o mais triste de tudo isso, nós estamos falando de financiamento público, porque antes era privado. Lembra que era privado? Era privado. Então nós não tínhamos o mesmo acesso. Era uma encrenca, né? Mas agora é público. Da onde nós somos contribuintes. É nosso dinheiro, parece que não é não. Parece que é a favor. É nosso dinheiro. A população negra paga muito imposto. Parece que só quem paga imposto é a classe média branca. Mentira. Mesmo a nossa galera que está ali na sarjeta, quando toma cachaça, vai comprar em algum lugar. Ou não é? Não é verdade? Ele paga imposto. Parece que a gente não paga imposto. Não, porque o imposto não paga imposto. Eu estou falando de um dinheiro que é público. E esse dinheiro público não beneficia nossas representações. É disso que nós estamos falando. Não é de favor. Tirando isso, eu queria também chamar a atenção, que aqui já foi, a tia Jo já tocou um pouco, o Edson mais politicamente, que é a questão por exemplo, do fundo partidário, né? Porque o fundo partidário é o tempo todo, né? Não é só na eleição. Como é que vai para o fundo partidário? Como é que não há uma qualificação de acesso de representação negra? Isso tem a ver com as direções partidárias, obviamente. E mais ainda, há partidos cartoriais com donatários. Vocês têm que olhar isso. Há partido que não tem eleição nos seus diretórios. Só na época da eleição que ele vai fazer acordo, né? E é engraçado, não faz acordo com a sua base de representação, faz acordo com as lideranças políticas locais, que você tem um cara eleito deputado federal num partido que é do prefeito tal, que é de outro partido, é impressionante isso. Ou seja, a vida partidária, ela praticamente não existe. Parece que o presidente é um donatário e ele dá a capitania hereditária para quem ele quer. Nós estamos falando disso. Então, isso é uma questão da justiça eleitoral. Porque isso tem impacto nas representações populares. Porque tem de conflitos, né, para a eleição com relação a essas possibilidades, porque é ali que estão as possibilidades reais. E outras são, de fato, as executivas dos partidos. Não basta fazer a secretaria de negros ou de mulheres. Porque quem manda é o secretário-geral, é o tesoureiro, né? É o presidente, não basta. Por isso que eu nunca quis participar de secretaria, nem quando eu estava no PT. Nunca. Porque é um espaço importante, mas não é um espaço que decide a centralidade da política. A não ser que houvesse uma normativa da Justiça Eleitoral de que esses recursos têm que ser direto para as secretarias. Aí sim, se você diz, não é na eleição, mas dentro do fundo partidário, porque ela não tem muita funcionalidade, tem briga até dizer, chega os cultos de dirigentes nossos, que estão em partidos hoje, né? A briga homérica que é para conseguir um recurso para fazer uma atividade. Ou seja, o recurso não está ali à disposição para uma programação de um planejamento que possa ser feito, e com isso você pode fortalecer as representações e elas se tornarem potenciais na disputa política. São questões que têm que ser pensadas. Vai se meter a mão nesse desespero? É uma questão. É uma questão. E a outra questão importante, candidaturas majoritárias, negras. É um problema. Porque a eleição é um momento muito importante que você fala para a sociedade. Eu vi dois momentos, eu particularmente como experiência, todo mundo entende, não, Ivan, sai federal, porque você se elege federal. Eu digo, não, eu quero ser candidato ao Senado. Eu acho que isso é vaidade, mas não, eu tenho 68 anos de idade, não estou fazendo história, sou na PUC Federal aposentado. Com o tema, é o momento que você fala para a sociedade, quando o senador tem tempo de televisão. Então, foi em 2018, aí o presidente lá, por interesse dele, fez uma outra jogada, e agora, o que aconteceu nesse período, e viu o resultado que deu. Né? O problema é que as pessoas não entendem, por quê? Porque é um momento que, no tempo de televisão, você dialoga com a sociedade em geral. E a gente dizia, se tinha um momento do Brasil caminhar para o fascismo, era pela via religiosa. E não deu outra coisa. Não é um momento, não se trata se você vai se eleger ou não, se trata de você fazer um debate com a sociedade. Então, as candidaturas majoritárias, negras, têm muita dificuldade de estabelecer nos partidos.
aí tem que ser pensada uma coisa importante. Primeiro, nos partidos negros estão em formação. Tem vários. Não vai conseguir se formar. Porque não tem recurso financeiro. Não tem. Então tem que pensar como é que se representa a cidade. Seja a Frente Favela, seja o Africanidades, seja o Raízes, né? Vários partidos. E os negros estão cansados de não conseguir ter espaço nos partidos importantes, mesmo aqueles progressistas, tentam buscar um caminho próprio. E tem que pensar nas candidaturas avulsas representativas. Tem que ser pensado. Que não dá para os partidos tomarem as decisões como eles tomam, segundo os seus interesses. Quando é interesse por princípio, eu compreendo. Mas quando é para uma relação de negócio pragmático, de reafirmação de espaço de poder, não pelo programa do partido, isso é duvidoso. É disso que eu estou falando. Então, às vezes, virou um banco de negócio. Ter partido virou um grande negócio. Né? Claro, tem partido que tem história, não estou entrando nesse mérito, né? Tem história, aí faz parte da luta interna, já fiz parte, já fui dirigente, sei como é que isso acontece, mas eu estou dizendo que é muito ruim como isso se reflete nas candidaturas, digamos, dos grupos minoritários, chamados, minorizados. Isso é muito sério nessas questões que nós estamos vendo acontecer. E o mais triste de tudo, vocês vão ver no TRE. Que muitas candidaturas negras de mulheres saíram, ganharam 20 mil, 10 mil reais e vão ficar inelegíveis. Porque não conseguem prestar conta. Entende? Muitas candidaturas ganharam recurso pequenininho, né? E vão ficar inelegíveis. Porque não sabe como gasta, acho que gasta como pode ser, né? Pode ser que negócio, não, eu levo lá o papel de pão, não é papel de pão, rapaz. Tem que ter a nota fiscal, a gente sabe que isso não foram preparados para prestar conta. E vão ficar inelegíveis. Candidaturas de mulheres populares, isso acontece muito. E aí você não penaliza o partido, você penaliza o candidato, que não teve condições nenhuma. A responsabilidade tem que ser dos partidos. Porque se elas não preparou, não deu condições, como é que o cara vai poder ser? O cara quer o seu dinheiro. Como houve o caso de uma candidata, naquele dia que nós vimos aqui, era um caso que nós estamos trazendo, que botou um cara para ser o tesoureiro, o cara tirou o dinheiro da conta dele e sumiu com o dinheiro. No final, mas ela que tinha que prestar conta. Entendeu? E era dinheiro pouco, era 20 mil, não era nem muito dinheiro não. Entendeu? E ela estava apavorada como é que ela vai fazer. Então, esses são os mecanismos que tem que ser pensados. Então, acho que tornar inelegível essas candidaturas populares, pobres, que não sabem lidar com essa questão, né? Alguém tem que ser penalizado, até porque é dinheiro público. Acho que tem que prestar conta assim porque é dinheiro público. Né? Mas não pode ser, tem que ser o partido, tem que ter um mecanismo que responsabilize o partido, porque ele tem responsabilidade com essas candidaturas. E não deixar inelegível essas pessoas. Tudo bom que a gente vai dizer que tem gente também que é malandra, né? Tem uma turma que memora, né? Tem uma turma que só quer ser candidato, tem uma turma que eu também sei o que é isso. Mas estou chamando a atenção de uma outra coisa, quando o próprio partido ele não prepara seus quadros para certas disputas, isso é uma responsabilidade dele. Não vamos dizer que o TRE vai ter que fazer isso, mas é uma coisa dele. Mas se tratando de dinheiro público, alguém tem que responder sobre esse dinheiro público. E aí é muito terrível ver pessoas pobres que o nego botou só para encher, né? Tem mulheres, a questão da mulher é justamente isso, né? Você coloca para poder dar-lhe conta, porque senão você perde vaga, não é assim? E no final, essas pessoas ficam inelegíveis. Então tem que ser pensado que tipo de mecanismo pode ser construído, né? Para que dê conta dessa questão. E uma outra questão, que já foi dito pela tia Ju, é engraçado. Eu sempre brinco que eu sou de uma geração do movimento negro que lutou para dizer que tinha racismo e desmitificar a democracia racial brasileira. Lembra? Todo mundo, não, o Brasil... Nós somos dessa geração, né? Não era mole. Hoje é o contrário, né? Hoje o racista se torna público, já viu? Né? Antigamente pensei que tinha um bando de maluco, não era assim que dizia? Um bando de maluco trazendo um problema para o Brasil, que é do Brasil, dos Estados Unidos, não era assim que dizia? Eu sou dessa geração.
Mas hoje o cara é público, o cara diz, não, eu sou racista, você é macaco, outro você é não sei o quê. Hoje o negócio está bonito. Então eu disse agora numa entrevista, não, rapaz, não aumentou, não, os caras se tornaram públicos. Então isso é, pelo menos a gente sabe quem combate. Porque parecia que a gente era um bando de maluco combatendo uma coisa que não existia. Né? Você vai no tribunal falar, não, nós somos racistas, aqui não tem racismo, mas tu tá vendo ali, a coisa é evidente, né? Mas você não pode dizer, o cara não vê, porque a mentalidade brasileira, ela é formada a partir dessa visão eurocêntrica, que são os valores que você tem. Então quem está contra isso é maluco, hoje ninguém já está treva. Hoje mesmo o tribunal que você levanta já começa ali é o debate. Então, é muito importante que as estruturas de poder do Brasil, e o TRE é uma estrutura importante, e diga-se de passagem, tem sido um dos lugares mais progressistas, né? Mais à frente, até de outros tribunais, eu tenho observado isso, as medidas têm sido tomadas, né? O Benedito lá, o esforço que faz, mas se não tiver uma pegada que os dirigentes partidários, né, sejam convencidos disso, não funciona. Porque, na verdade, é aquela coisa, você não pode interferir na lógica da organização partidária, né? Isso é igual a igreja, né? A igreja discrimina, faz uma confusão do caramba e tal, mas não, na liberdade religiosa, né? Eu não quero também que interfira na igreja. É uma briga nossa. Eu faço a briga lá com a turma que tem que fazer, mas não é o papel de interferir. Assim, da mesma forma, eu não quero que mexa com a minha galinha, né? Não, constitucionalmente deixa a minha galinha quieta. Então a gente tem que entender um pouco isso. O limite, de fato, do diálogo institucional tem a ver com isso. Né? Eu quero parabenizar o desembargador, né? E a desembargadora, que foi a partir dela, né? Que essa pontapé se deu, e que tem continuidade. Né? Eu acredito que os desembargadores que estão aqui, né, no tribunal, têm uma sensibilidade, que o nosso papel é sensibilizar, porque tem gente no Brasil que é contrário, mas tem gente que não é contrário, tem gente que não sabe. Tem gente que é inocente último, é verdade, não sabe. Quando você fala isso existe mesmo, o cara fica até bem assim, porque no seu ciclo de sua formação, no primário, no ensino médio agora, né, no fundamental, né, o cara nunca passou por isso, a circulação de suas vizinhanças, isso não existia para ele. Aí chega no tribunal, mesmo os pares, né, o cara estudou do Santo Agostinho, outro estudou no Pedro II, entendeu? Então convive com essa cultura. Então normalmente ele não sabe. Então, um dos papéis nossos do movimento é colocar na mesa para que as pessoas possam enxergar que prejuízo isso traz para a sociedade brasileira. Segundo o maior país de população negra do mundo. Os Estados Unidos, eles são 12% da população. Tem maior representação do que nós aqui no Brasil. Isso é uma vergonha com a sociedade brasileira. Como cresceu o debate racial, que ele agora é visível, e vai crescer cada vez mais, que observa bem. Tem uma massa crítica hoje mais bem preparada do que vocês podiam pensar antes. Por causa da cota na universidade pública. Então isso vai virar problema. Se a sociedade não se abrir para um diálogo consequente, vai ter problema. Eu lembro que para encerrar nos anos 70, pouca gente sabe, acho que era o governo do Figueiredo ainda. Foi feito em Brasília uma reunião sobre situação de risco para a sociedade brasileira, feito vários especialistas do mundo, né? Pode pegar o jornal, você vai ver que isso aconteceu lá. Aí os caras diziam o seguinte: o Brasil terá 2 problemas no futuro. Aí dizer, primeiro a questão estudantil. Mas dizer assim, mas não se preocupa não, que será reformista. Será justamente pela questão do melhor bandejão, melhor acesso à escola, né? Melhor condições de universidade, então eles diziam isso, no estudantil. Assim, mas tem um que pode ser explosivo para o Brasil. É que os negros mais bem preparados não vão aceitar as condições que vão dar para eles. E é isso que está visionando no futuro. O fato das estruturas de mercado hoje já se discute. O mercado já percebeu, pelo menos já vê que a gente, né, observa a TV Globo, já percebeu. Observa a representação, como é que tem mais gente na novela, né, fazendo propaganda, que a gente reclamava pra caramba antes, né? Agora da turma que a gente reclama, que não está lá. O mercado começa a perceber, mas as estruturas de poder político não conseguiram perceber isso ainda. Embora cresceu a agenda nossa, é inegável que o movimento negro brasileiro é o mais pacífico do mundo. Se vocês observarem, tudo que nós conseguimos foi através da lei, seja a lei 10.639 da história da África, seja a lei de cota, ninguém quebrou nada, nem queimou nada de ninguém. Observa isso.
pacífico, mas uma vez que as pessoas mais bem preparadas, com a massa crítica, começam a perceber que a sociedade não se move e as estruturas de poder não se movem para que possa absorver, por enquanto o pessoal está virando empreendedor, mas daqui a pouco não vai mais virar empreendedor. Essa massa crítica, e aí quem não sabe lidar com o diálogo com essa massa crítica acha que é violenta, pode se tornar, mas não é. Então, como eu sou um senhor de idade, né? Já fiz muita coisa na porta dos outros, né? E hoje eu digo para vocês o seguinte: abra para o diálogo. E acho que o tribunal está fazendo certo. Ouviu uma reclamação e está vendo que caminho posta. E o movimento tem que vir para a conversa, né? Que nem tudo a gente vai conseguir 100%, mas se a gente conseguir pelo menos 40% para as futuras gerações, está de bom caminho. A gente tem que sempre pensar nas futuras gerações. As novas gerações brancas no Brasil não sabem o que foi a escravidão e acham que não tem nada a ver com a escravidão. É interessante isso. Ou são filhos de imigrantes que vieram, ou é muito distante, né? Não tem nada a ver com aquilo. Mas ou até hoje o que repercute na sociedade brasileira é como a abolição foi feita. Ela criou um privilégio. Né? Que isso fica para um outro debate que não cabe aqui agora, para entender como é que as estruturas, seja de mercado, seja de acesso ao mercado, seja o poder político, como é que privilegiou uma população. Isso é nítido. Seja no campo da educação, como que você quiser. Tá lá, mesmo a lei de 2/3 do Getúlio Vargas fala do mercado de trabalho, quem conhece. Todo mundo fala da cota, né, cota preta, mas esquece da lei dos 2/3 do Getúlio Vargas, né? Que criou espaço para o brasileiro nato. Então, se não entender, só vai dar encrenca. E nós temos uma responsabilidade. A população negra já demonstrou que quando ela avança, todos ganham. Nós ganhamos cotas, os indígenas foram juntos. Ou não foi isso? Ela nunca trabalhou só no sentido dela, as mulheres foram atrás. Observe que a nossa legislação que acolhe todo mundo. Ou não é? Né? Tolerância religiosa do LGBT, qual é a lei? Lei CAO. Ou não é? Entendeu? Todo mundo está pendurado na lei CAO. Observe? Então, toda vez que nós conseguimos uma conquista, todos ganham com ela. Ela nunca foi exclusiva só da comunidade negra. Então, isso é a minha contribuição nesse momento. Bom, chegamos no final do painel e não é à toa que o Tribunal Eleitoral tem o título justo e merecido, Tribunal da Democracia. Agradeço pela inestimada contribuição de todos os 3 palestrantes, trazendo à tona questões a serem refletidas, que realmente merecem destaque quando falamos da transparência no repasse dos recursos do fundo partidário destinados para a candidatura de mulheres e pessoas negras na eleição de 2022, que é o tema do nosso painel. Como integrante da Justiça Eleitoral, ressalto, além das considerações aqui ponderadas, que enfrentamos grandes desafios. Gênero foi aqui comentada, a cota de gênero. Aqui no seio do eleitoral, tenho certeza que a grande investigação é no combate à fraude de cota de gênero. No TSE, na gestão do ministro Edson Fachin, instituiu uma comissão que eu coordeno da promoção da igualdade racial no sistema eleitoral. Como cota de gênero já estava na lei, estamos no combate à fraude, nós focamos na eleição de 2022 o aumento da participação no fundo público das candidaturas negras e negros. Essa comissão continua no ministro Alexandre de Moraes, que eu tenho como auxiliar principal na executiva, uma índia, Samara, da tribo Pataxó, que dá uma grande contribuição junto com os demais segmentos da comissão. Sobre os desafios que eu falei da justiça eleitoral, que vai além desse debate, que continua permanente, como eu falei para a tia Ju,
cada um desse aqui, um tema dá um seminário, talvez de um período. É preciso não esmorecer na luta por maior representatividade da política, pois as inovações ainda se restringem às cotas das candidaturas e não efetivamente ocupação de cadeiras, aqui falada pela tia Ju, o que certamente será um passo fundamental para começarmos a falar de um impacto real rumo à equidade e à reparação histórica da sociedade brasileira aos povos originários, com a população negra e com as mulheres do Brasil. O que fazer quando há suspeita de burla em relação à cota de gênero ou de pessoas negras? Saibam que tais atos podem levar à cassação dos eleitos. Acabamos de ouvir aqui pelos palestrantes. A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar a aplicação de recursos oriundos do fundo partidário. Por isso, a importante participação da sociedade, por meio de canais de denúncias, auxiliarão a Justiça Eleitoral, que deve coibir de forma veemente, se constatadas fraudes, com o intuito de burlar as cotas para aumentar o repasse dos recursos do fundo partidário. Essas conquistas não podem ser em vão, fraudes não podem ficar impunes. Isso porque a luta pelo incentivo político às mulheres e às pessoas negras vem progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns avanços já foram conquistados nas últimas décadas, porém, no que tange à representatividade das mulheres e pessoas negras na política, esse debate se encontra muito distante do desejado. Muitas mulheres e pessoas negras têm dificuldade de ocupar cargos de poder, ser eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica dessas pessoas e que reverbera até hoje no nosso cenário de baixa representatividade feminina e de pessoas negras no governo. O Brasil ocupa a 32ª posição no ranking de 33 países latino-americanos e caribenhos sobre a participação feminina em parlamentos. Apenas Belize, lá no extremo do México, tem menor representação parlamentar feminina com um percentual de 3,1%. Utilizo então as palavras de Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, que afirmou, aspas, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Fecho aspas. Para encerrar então minha participação, que eu confesso que fui um pouco mais além das pesquisas que fiz, entendendo os cada vez mais olhando o pensamento do combate à desigualdade, promovendo a igualdade de oportunidade. E aqui cito as palavras com a palavra aspas, não venci por mim mesmo, mas coloquei na luta pelos outros e por direitos que me foram negados, fecham aspas. Antes de agradecer a nossa participação e encerrar o painel, recebi uma incumbência aqui da administração de integrar o honroso certificado como prova de agradecimento do TRE, Dr. Edson Santos. E com isso, mais uma vez, ratificando o agradecimento ao presidente do TRE, damos por encerrado esse painel. Obrigado. Antes do breve intervalo, é importante a gente convidar todos os presentes para o evento Mulheres Eleitoralistas 5, no dia 8 de março, às 11h30 da manhã, a inscrição no Simpla. O evento contará com a mesa de abertura, presidente e desembargador Elton Leme, vice-presidente e corregedor desembargador João Ziraldo Maia, e diretor da Escola Judiciária Eleitoral, desembargador eleitoral Afonso Henrique Ferreira Barbosa.